Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 113, estamos no período da realeza e vamos ouvir primeiro livro de Samuel 21 e 22 e Salmo 52. Primeiro livro de Samuel 21. David levantou-se e partiu, e Jonatas voltou para a cidade. David retirou-se, pois, para Nob, onde se encontra a casa do sacerdote Aimeleque. Este ficou muito surpreendido com a visita de David e perguntou-lhe: "Por que vens só?" David respondeu-lhe: "O rei confiou-me uma missão, ordenando-me que ninguém saiba do assunto que te encomendei. Os meus homens estão em determinado lugar. Agora, pois, se tens à mão mesmo que sejam uns 5 pães, entrega-mos, ou qualquer coisa que tenhas disponível." O sacerdote respondeu: "Não tenho à mão pão ordinário, mas só pão consagrado. Poderás tomá-lo se é que os teus servos se abstiverem de relações com mulheres." Respondeu-lhe David: "Não tive relações com mulher alguma desde que parti há 3 dias. Os meus servos estão igualmente puros, e se a missão é profana, pode ser santificada por aquele que a cumpre." Então o sacerdote deu-lhe os pães santificados, porque não havia ali senão os pães da oferenda que tinham sido tirados da presença do Senhor e imediatamente substituídos por pães quentes. Achava-se ali naquele dia, retido na presença do Senhor, um dos servos de Saul, chamado Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saul. Disse ainda David a Aimeleque: "Tens aqui à mão uma lança ou uma espada?" Nem sequer tive tempo de tomar a minha lança e as minhas armas, porque era urgente a ordem do rei. Disse-lhe o sacerdote: "Tenho a espada do filisteu Golias, que tu mesmo mataste no vale de Teberinto. Está embrulhada num pano por trás da insígnia votiva. Se quiseres, podes tomá-la, pois aqui não há outra." Replicou David: "Não há outra igual. Dá-me." Nesse dia, David partiu e fugiu com medo de Saul, refugiando-se junto de Aquis, rei de Gate. Os servos de Aquis disseram ao rei: "Não é este David, o rei da terra, acerca do qual se cantava em coro? Saul matou 1000, mas David matou 10.000. David, impressionado com estas palavras, teve medo de Aquis, rei de Gate. Simulou um ataque de loucura diante deles, fazia movimentos raros com as mãos, batia nas portas e deixava correr a saliva pela barba. Aquis disse aos servos: "Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes? Porventura não tenho aqui bastantes loucos para me trazeres ainda mais este, para me aborrecer com as suas excentricidades? Semelhante homem há de ter entrada na minha casa." Primeiro livro de Samuel 22. David saiu dali e refugiou-se na caverna de Adulam. Os seus irmãos e todos os seus homens souberam-no e foram juntar-se a ele. Todos os que se viam angustiados, endividados e descontentes foram ter com David e ele tornou-se o seu chefe. E juntaram-se a ele cerca de 400 homens. Daí David partiu para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Permite que meu pai e minha mãe venham viver no meio de vós, até que eu saiba o que Deus quer de mim." Apresentou-os, pois, ao rei de Moabe, e ficaram com ele durante todo o tempo que David permaneceu naquele refúgio. Mas o profeta Gad disse a David: "Não fiques na fortaleza. Parte e vai para a terra de Judá." David partiu e veio para o bosque de Arete. Saul foi informado de que David e os seus homens tinham sido descobertos. Estava Saul em Gibeá, sentado debaixo de uma tamareira na colina, com a sua lança na mão, rodeado por todos os seus criados. Saul disse-lhes: "Escutai, filhos de Benjamim. Será que o filho de Jessé dará a todos vós campos e vinhas? Irá ele fazer de todos vós chefes de milhares e chefes de centenas? Porque vos conjurastes contra mim. Nenhum de vós me veio dar conhecimento da aliança que meu filho fez com o filho de Jessé.
ninguém se deu ao trabalho de me avisar de que meu filho instigava o meu servo contra mim para me armar ciladas, como está a acontecer. Doeg, o Edomita, que era o primeiro entre os criados de Saul, respondeu: Eu vi o filho de Jessé. Foi a Nob, a casa de Aimeleque, filho de Aitube. Este consultou o Senhor para ele, deu-lhe víveres e entregou-lhe a espada do filisteu Golias. O rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, com toda a casa de seu pai e os sacerdotes que estavam em Nob. E estes vieram todos apresentar-se ao rei. Saul disse-lhes: Escuta, filho de Aitube. Ele respondeu: Que me queres, Senhor? Disse-lhe Saul: Porque conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé. Deste-lhe pão e uma espada, e consultaste Deus por ele, a fim de que ele continue a sublevar-se contra mim e me arme ciladas, como está a acontecer. Aimeleque respondeu ao rei: Haverá entre todos os teus servos alguém mais fiel do que David, genro do rei, fiel às tuas ordens e homem estimado por toda a tua casa? Foi porventura apenas hoje que consultei Deus por ele? Longe de mim outra ideia. Não atribua o rei crime algum ao seu servo, nem à sua família. O teu servo nada sabe desse assunto. O rei disse: Tu morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E dirigindo-se aos guardas que o rodeavam, disse-lhes: Ide e matai os sacerdotes do Senhor, pois fizeram-se cúmplices de David. Sabiam da sua fuga e não mo denunciaram. Mas os guardas do rei recusaram-se a levantar a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Investe tu contra os sacerdotes. E Doeg, o Edomita, aproximou-se e matou os sacerdotes. Matou naquele dia 85 homens que vestiam a insígnia votiva de linho. Ordenou também Saul que fosse passada a fio de espada a cidade sacerdotal de Nob, matando homens e mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Contudo, escapou um filho de Aimeleque, filho de Aitube, chamado Abiatar, que se refugiou junto de David. Abiatar contou-lhe que Saul tinha mandado matar os sacerdotes do Senhor. David disse-lhe: Eu bem suspeitava naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomita, iria contar tudo a Saul. Sou eu o culpado da morte de toda a casa de teu pai. Fica comigo e não temas. Aquele que odiar a minha vida, odiará igualmente a tua. Junto de mim estarás salvo. Salmo 52. Ao diretor do coro, poema de David, quando Doeg, o Edomita, foi levar a Saul a mensagem de que David estava na casa de Aimeleque. Porque te glorias, ó prepotente, em maltratar continuamente os fiéis a Deus. A tua língua é como navalha afiada, ó fabricador de enganos. Preferes o mal ao bem e a mentira à verdade. Só te comprazes com palavras enganosas, ó língua traiçoeira. Por isso Deus vai destruir-te para sempre. Ele pegará em ti e te arrancará da tua tenda. Ele há de retirar-te da terra dos vivos. Ao verem isto, os justos ficarão impressionados e farão troça desse homem, dizendo: Eis o homem que não pôs em Deus a sua força, mas confiou nas suas riquezas e nas suas maldades. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa de Deus, confio para sempre na sua misericórdia. Hei de louvar-te eternamente por tudo o que fizeste. Na presença dos teus fiéis, anunciarei o teu nome, porque és bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Pai, nós te louvamos hoje pela tua fidelidade. Nós de facto sabemos o que é sermos traídos, o que é sermos vítimas de uma mentira. Sabemos o que é perder a fé nos outros quando nos viraram as costas e quando confiamos neles. Mas tu és fiel. Tu nunca nos abandonas, tu nunca nos trais. E por isso nós te louvamos hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, eu sou o Padre Simão Cruz Ferreira. E acabámos de ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 21 e 22, e o Salmo 52. Doeg é um dos vilões desta história. Doeg, o Edomita, é um traidor.
Ele aceita fazer tudo o que está ao seu alcance para subir na vida. Ele não apenas acusa ou trai Ahimelech como um chibo, mas mais tarde, quando os homens do rei não quiserem matar os sacerdotes, é ele que o vai fazer. Não sei se estão familiarizados com a Divina Comédia do Dante. Ele imagina um inferno com vários círculos ou níveis, em que cada um representa um tipo de pecado. E à medida que os pecados ficam mais graves ou mais profundos, entramos num círculo mais profundo do inferno. Vale a pena pensar, o que é que acham que estaria no círculo mais profundo de todos? Se calhar à partida pensaríamos num homicida. Mas não. Dante coloca no círculo mais profundo, no pecado mais grave, a traição. Coloca os traidores no mais escuro e profundo círculo do inferno, aqueles em quem alguém acreditou e traíram a sua confiança. E terá lá pessoas que traíram o seu país, pessoas que traíram os seus juramentos, que traíram aqueles a quem prometeram amar e que traíram o próprio Deus. E por isso, para Dante, Judas está nesse círculo do inferno, ao lado de Lúcifer e de outros. De facto, quanto mais se confia na outra pessoa, mais dói. A resposta de David a esta traição é o Salmo 52. E o título diz: Quando Doeg, o Edomita, foi levar a Saul a mensagem de que David estava na casa de Ahimelech. É assim o pano de fundo. E David, de certa maneira, diz: Sim, Senhor, dá-lhe justiça. Faça justiça sobre este homem que me traiu. Ele não traiu apenas a mim, mas também a ti, Senhor. E a estes sacerdotes do Senhor, e os matou. Eu não controlo a maldade dos outros, mas controlo o que eu faço diante dela. Eu posso escolher ser justo. Apesar de as pessoas à minha volta traírem, apesar de serem falsas, eu quero ser o mais verdadeiro possível. Eu quero ser justo, quero caminhar na justiça, tanto quanto possa. Não me interessa como está o mundo à minha volta, as pessoas à minha volta. Eu quero corresponder ao meu chamamento, à minha vocação, ao que puseste no meu coração. A história continua e encontramos David, que finge estar em missão secreta para obter um pão consagrado, chamado os pães da oferenda, ou melhor, os pães da proposição. São 12 pães que estão no tabernáculo e que são renovados semanalmente ao sábado, é este dia que aparece na cena, e que era apenas permitido aos sacerdotes comer deste pão consagrado. E aqui Ahimelech, com a desculpa, com a mentira de David, abre uma exceção para David e os seus homens e concede-lhes uma dispensa especial para o comerem. Este episódio vai estando mais ou menos presente na nossa cabeça porque Jesus recorre a este precedente quando é confrontado pelos fariseus de porque é que os seus discípulos comem ou fazem coisas ilegais ao dia de sábado. E depois ele lembra-se desta história de David e dos seus homens e fala dela. Pronto. Mas para percebermos um bocadinho melhor, é preciso entender um bocadinho o que é que são estes pães da proposição. Se quiserem, procurem na internet a disposição do templo. Porque o templo tem o Santo dos Santos, assim, a zona mais santa, vamos dizer assim, o local mais santo, onde tinha a Arca da Aliança, mas antes de chegar lá havia uma zona também santa, um santuário, que tinha uma cortina até ao Santo dos Santos, e neste santuário tinha um altar do incenso, a menorá e o pão da presença. Aqui, presença com P maiúsculo. Os pães da proposição não eram apenas sinais da providência de Deus com o povo de Israel, como Deus os alimentou no deserto, e já não era pouco, mas são um sinal de facto do amor de Deus. São um sinal da aliança de Deus com o povo. E de facto, na altura de Jesus, no fim das festas, por exemplo, da Páscoa ou de Pentecostes, quando o templo for finalmente construído pelo rei Salomão e a bênção final era dada às pessoas nestas festas, o sacerdote entrava no santuário e trazia cá para fora o pão da presença. Portanto, só ele é que entrava no santuário e trazia cá para fora. As pessoas todas cá fora, reunidas. Ele levantava o pão da presença e dizia às pessoas: contemplai o amor de Deus por vós. Eis o amor de Deus por vós. É o que acontece em cada missa. O padre eleva o pão da presença real, da verdadeira presença de Jesus e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso uma das coisas que o padre está a dizer é: contemplai o amor de Deus por ti. Eis o amor de Deus pelos homens. A cena continua, David fica com a espada de Golias e finge que está louco. Esta simulação de loucura faz com que David pareça inofensivo e digno de compaixão e não seja morto. Mas é de facto uma mentira. A mentira aqui não é apresentada como modelo a imitar, mas de uma revelação em progresso. A Sagrada Escritura não nos esconde as fragilidades dos seus heróis. No Antigo Testamento encontramos homens escolhidos por Deus que mentem, recorrem à violência ou vivem situações que, à luz do Evangelho, hoje nos seriam impensáveis, como a poligamia.
Isto não significa que Deus aprova essas ações, mas que vai educando o seu povo progressivamente num caminho paciente de conversão. Há comportamentos que eram tolerados em tempos de ignorância, tempos de dureza de coração, mas que deixam de o ser quando a luz plena de Cristo se manifesta. Isto é bonito porque a revelação é progressiva, não é estática. Caminha, cresce e culmina em Jesus. À luz do Evangelho, a verdade deixa de ser apenas uma estratégia possível e torna-se uma exigência absoluta do discipulado. Bem, David começa a reunir forças e centenas de homens à sua volta. Vamos continuar esta história nos próximos dias, mas gostava de deixar esta conclusão. No mundo de traições, Deus pede-me fidelidade e dá-me o pão que me sustém nessa fidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminou o dia 113. Pode ser um bom dia para voltar a esta ideia de relembrar quem deixou a leitura para trás, lembrar quem nunca ouviu falar do Mais 365, porque a palavra de Deus é uma coisa tão boa que não pode ficar só para nós. Um abraço em Cristo. Até amanhã.